Olá, meus amados e minhas amadas que nos acompanham no nosso curso preparatório para o exame de ordem da OAB, na segunda fase, certo? Na disciplina Direito Penal. Nós já demos 3 aulas do curso, certo? Estamos no terceiro, vamos hoje finalizar o terceiro tópico, tá? Nas nossas 2 últimas aulas nós falamos, na nossa última nós falamos do processo penal e liberdade provisória, da prisão preventiva e liberdade provisória, da prisão preventiva, e hoje, em nossa aula, nós iremos falar da prisão temporária, certo? Finalizando da prisão temporária e da queixa-crime, finalizando o tópico 3, tá? Antes de iniciar a aula, eu gostaria de pedir a todos que fizessem a sua inscrição no nosso canal, deixassem seu like e fizessem os comentários para nos ajudar, certo, no conteúdo da aula, tá bom? Ficaria muito grato a todos que se inscrevessem, tá? Vamos iniciar da prisão temporária. A prisão temporária, ela não possui previsão legal no Código de Processo Penal. Ela está prevista lá na Lei 7.690, tá? /89, de 89, que foi originada na medida provisória 111, /89. O modelo de prisão temporária, ela tem natureza cautelar. É destinada à possibilidade de investigação a respeito de crimes graves durante o inquérito policial. Poderá ser decretada apenas pela autoridade judiciária ou judicial, devendo haver ainda o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial. Nestes casos, o Ministério Público ele deverá ser ouvido antes de haver uma decisão. Esta medida ela tem um prazo de 5 dias, essa prisão ela tem um prazo de 5 dias, prorrogado por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. O juiz deverá fundamentar e prolatar o despacho que decretar a prisão temporária no prazo de 24 horas, desde o recebimento da representação ou do requerimento. As hipóteses para a sua decretação encontram-se previsto no artigo 1º, inciso 3º da Lei 7.960. 7.960. E quando ela só é cabível quando ela for imprescindível para a investigação do inquérito policial. Diz lá no artigo que quando o indiciado não tiver residência, quando for imprescindível para a investigação do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos que esclareçam a sua identidade, ou quando houver fundada razão de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, certo? Da autoria ou participação ou do indiciado nos crimes previstos nas letras A a P. Tem as letras lá no parágrafo 1º do seu inciso 3º. Das letras A C tem alencado todos os crimes, né? Diferentemente da prisão preventiva, a prisão temporária, ela tem um prazo de 5 dias, como eu acabei de falar, tá? O prazo máximo, né? E prorrogar por igual período, tá? Está previsto no artigo 2º da Lei 7.960. No caso de crimes hediondos e equiparados, o prazo é de 30 dias, prorrogado por igual período, que está previsto no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei
8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Ao final destes prazos, a soltura, ela vai independer, certo? Ela independe de alvará judicial ou qualquer outra providência, certo? Salvo se tiver já sido decretada a sua prisão preventiva, conforme prevê o artigo 2º, parágrafo 7º da Lei 7.960. Da imprescindibilidade para a inversão do inquérito policial, nós dizemos que a imprescindibilidade se refere à autoridade policial que representa pela prisão temporária e que, na mesma, deve conter imprescindivelmente os motivos do pedido, expondo as razões, certo? E fundamentando para que possa ser avaliado caso a caso pelo juiz competente. Da residência fixa e identidade conhecida, certo? Nós entendemos que são elementos que permitem a correta qualificação do suspeito, impedindo que outra pessoa seja processada ou investigada em seu lugar, evitando, portanto, tanto um erro no inquérito quanto um erro no judiciário. Também, de forma diferente da prisão preventiva, ela é cabível, porque, veja bem, a prisão preventiva é cabível no inquérito policial ou no processo. E na temporária apenas tem aplicação na fase investigatória. Tá? Além disso, não cabe prisão temporária de ofício pelo magistrado, sendo sempre necessário a representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, de acordo com o que prevê o artigo 2º da Lei 7.960. Da revogação da prisão temporária. A revogação da prisão temporária, por ser uma medida cautelar, ela está prevista lá no artigo 316 e 282, parágrafo 5º do CPP, que busca ali nós encontramos os argumentos para que possamos ver ali pela ausência de motivos para a decretação da prisão temporária e seu relaxamento, que está previsto no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Passemos agora a falar da prisão privada. Este é o nosso terceiro tópico. Já ministramos sobre a investigação preliminar e prisão e liberdade provisória. Agora passaremos para o tópico 3, que é da ação privada. Tá? A ação privada é aquela na qual se tem como titular, em regra, o ofendido, certo? De acordo com o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 100 do Código Penal. E se procede mediante queixa do ofendido e, no caso de morte ou que ele seja declarado ausente, o direito de queixa passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tudo isso se vê no artigo 31 do Código de Processo Penal. Também, no caso de incapacidade da vítima, se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal, certo? Conforme se vê lá no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Então, as hipóteses são: quais são? A queixa, crime, que pode ser feita pelo titular, certo? No caso de morte ou ausência, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E no caso de incapacidade, certo? E se o Ministério Público não oferecer no prazo legal, também pode ser feita por estas pessoas, pelo titular ou pelo CADI, que se chama CADI. É o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A ação penal privada, ela tem cabimento subsidiário, nos termos do artigo 100 do Código Penal, que reza, lá no artigo 100 reza: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Tá?
e que somente se procede mediante queixa, seja do ofendido ou de quem tenha a qualidade para representar. Está lá no artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. A ação privada comum, ela é comum ou propriamente dita, porque é aquela que tem como titularidade, certo, a vítima, tá? Ela tem como titularidade a vítima, ou o seu representante legal, que é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Quando a vítima foi incapaz, ou quando a vítima foi incapaz, né? Ela também é uma ação personalíssima, porque a titularidade é exclusivamente da vítima. Deste modo, se a vítima morrer, extingue-se a punibilidade do ofensor. É subsidiária, porque é uma modalidade subsidiária da ação pública, isto é, embora a ação penal seja pública, cuja titularidade é do Ministério Público, caso este não tendo os elementos para oferecer a denúncia, não faça, ou pela inércia injustificada, poderá a vítima tomar a titularidade da ação penal pública e ingressar com uma queixa-crime. Tá? Vale ressaltar que, embora iniciada com uma queixa-crime e passada a titularidade ao ofendido, a ação penal continua sendo pública. Logo, deve respeitar os princípios da ação penal pública e todo o seu trâmite legal, né? Os seus princípios norteadores são, primeiro, o princípio da oportunidade ou conveniência, que contrapõe-se ao princípio da obrigatoriedade, que rege que a ação é penal pública, uma vez que o exercício da queixa é facultativo, e sendo titularidade da vítima, esta exercerá somente se entender oportuno promover a ação penal privada. Haja vista que na ação penal privada prevalece a vontade do particular sobre a sociedade, de modo que pode o ofendido optar por não iniciar a ação penal privada, seja pela sua inércia ou o que leva à decadência, quando decorrer de 6 meses, que é o prazo previsto no artigo 103 do Código Penal, seja pela renúncia tácita ou expressa. Não podemos esquecer que este prazo decadencial de 6 meses, conforme dispõe o artigo 10 do Código Penal, aliás, não podemos esquecer que este prazo de 6 meses, certo? Ele é um prazo decadencial, de acordo com o que dispõe o artigo 10 do Código Penal, de que computa-se o dia do começo e excluindo-se o dia final. E, se cair em um sábado, domingo ou feriado, deve-se aguardar o primeiro dia útil para propor a ação. A segunda é o princípio da disponibilidade. A disponibilidade, certo? Ela se contrapõe ao princípio da indispensabilidade, que rege a ação penal pública. Tá? Uma vez que, embora iniciada a ação penal privada, ela poderá o querelante desistir dela por meio de um perdão aceito ou de uma própria perempção, certo? E também o princípio da indivisibilidade é o terceiro princípio, em que o querelante ele deve promover a ação penal privada em face de todos os seus ofensores. Não pode ele escolher um ou algum em detrimento dos outros. Igualmente, o perdão judicial, que entende-se que vai se estender aos demais, bem como deixando de fora os outros, certo? Aos outros aproveitará os efeitos
da decadência, que eventualmente recaia sobre aquela que não foi incluída na queixa apresentada, tá? O quarto princípio é o princípio da intranscendência. A ação penal privada, ela deve ser proposta tão somente contra o autor do crime, não alcança a terceiros, por força do princípio da responsabilidade subjetiva, estampada lá no artigo 13 do Código Penal. Por fim, não se pode deixar de mencionar que, por força do inciso 3º do artigo 60 do Código de Processo Penal, se deixar o querelante de pedir a condenação do querelado em suas razões finais lá da sua peça processual, gera perempção, julgando-se extinto o processo. Vamos falar agora dos requisitos para se elaborar a queixa-crime. Os requisitos são discriminação dos fatos e das circunstâncias, identificação e qualificação das partes, classificação jurídica dos fatos, pedido de citação do querelado, pedido de condenação, rol de testemunhas, valor mínimo da indenização, isto porque está previsto no artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, e pedido de produção de provas. E como se identificar a peça? A peça se identifica da seguinte forma: no enunciado, certo? Na questão, você vai identificar, porque ali, como nós estamos diante de uma ação penal de iniciativa privada, na peça vai indicar um delito e seu artigo, no qual ela vai mencionar que somente se procede mediante queixa. Também vai dizer que o advogado foi procurado pelo ofendido e vai pedir providências para a condenação e não para a absolvição. Tá? Então, facilita se entender a identificação da peça. A estrutura da peça, ela inicia-se a peça com um endereçamento, seja a vara comum da Justiça Estadual ou vara federal, e ou juizados especiais cíveis criminais. Tá? Da identificação das partes, o nome da ação, que é queixa-crime, de acordo com os artigos 30, 41, 44, ambos do CPP, e artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. Depois dos fatos, que é a narrativa dos fatos, do direito, que é a sua fundamentação, por fim o pedido, certo? E o fechamento, que é o local, a data, o advogado, a AB e número. Finalizamos aqui a nossa terceiro tópico do nosso curso preparatório para o exame da ordem, tá? E esperamos na nossa próxima aula ter saúde para ministrar para vocês sobre a ação penal pública, tá? E ao terminarmos a ação penal pública, nós passaremos para o tópico 5, que é... Foi que eu... Depois eu falo. Tá? Finalizamos aqui e prometo a vocês fazer um bom levantamento sobre tudo que diz respeito à ação penal pública. Obrigado e até a nossa próxima aula. Se Deus quiser, e espero que Ele permita, porque Ele é bom. Obrigado e até lá.